Alguns dizem que para ser espiritual você precisa ser pobre. Outros que Deus quer que você seja milionário. A Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Afinal, dinheiro é bênção ou maldição? Neste vídeo, vamos acabar com essa confusão. Vou te mostrar a verdadeira mentalidade bíblica sobre finanças para que você possa construir riqueza sem culpa e com propósito. No meu canal, falamos muito sobre mentalidade financeira e essa confusão é talvez a maior trava que existe. Você também sente isso? Você se esforça, estuda sobre investimentos, quer prosperar e dar uma vida melhor para sua família, mas lá no fundo, uma voz te acusa. Será que isso é certo? Será que eu estou sendo ganancioso? Essa culpa é um veneno. Ela faz as pessoas se sabotarem. Elas ganham dinheiro e inconscientemente dão um jeito de perder tudo. Ou pior, elas nem tentam prosperar, porque acreditam que a escassez é uma virtude. Isso é um erro trágico que custa a sua liberdade financeira. Mas hoje, nós vamos quebrar esse ciclo. Para fazer isso, vamos analisar 4 pontos-chave da Bíblia que seu mentor de finanças talvez nunca tenha contado. Primeiro, o versículo mais mal interpretado sobre dinheiro. Segundo, qual é o verdadeiro perigo que a Bíblia aponta e não é o que você pensa. Terceiro, os gigantes da fé que eram absurdamente ricos. E, por fim, a lição de investimento mais direta de todas, a parábola dos talentos. Vamos direto ao primeiro ponto, o versículo que trava a mentalidade de tanta gente. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Você já ouviu 1000 vezes, o dinheiro é a raiz de todos os males. Só que a Bíblia não diz isso. O texto real é, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Percebe a diferença? O amor, não o dinheiro. Esta é a diferença fundamental entre o veneno e a ferramenta. A Bíblia não condena o dinheiro, que é neutro. Ela condena a idolatria, a ganância. O problema é quando essa ferramenta se torna o centro da sua vida, quando ela vira o seu ídolo. O que é amar o dinheiro? É quando você mente, engana ou sacrifica seus valores e seus relacionamentos por ele. É quando você abre mão da sua saúde pela sua conta bancária. A maldição bíblica não é ter R$1 milhão na sua conta de investimentos. A maldição é você estar disposto a fazer qualquer coisa para chegar lá e depois descobrir que só sobrou o dinheiro. A Bíblia não está te dizendo para ser pobre. Ela está te dando o primeiro aviso de mentalidade financeira. Não deixe a ferramenta virar o seu mestre. Não se apaixone pelo meio, foque no fim. Isso liberta você da culpa de ter dinheiro e te faz focar no perigo real, ser possuído por ele. E esse aviso de não deixar a ferramenta virar seu mestre fica ainda mais claro quando o próprio Jesus fala sobre isso. Ele não usa meias palavras. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz: ninguém pode servir a 2 senhores. Vocês não podem servir a Deus e a Mamom. Preste muita atenção nessa palavra, Mamom. Ele não disse, você não pode ter dinheiro. Ele disse, você não pode servir a Mamom. Mamom era a palavra aramaica para riqueza, mas aqui Jesus a eleva ao status de um Deus, uma entidade. É o dinheiro como propósito de vida. Servir a Mamom é a corrida dos ratos em nível espiritual. É quando você escolhe sua carreira só pelo salário, mesmo odiando o que faz. É quando seu único objetivo ao investir é ver o número crescer, sem nenhum propósito maior por trás. É quando seu humor muda se a bolsa sobe ou desce. Nesse estado, você não tem dinheiro. O dinheiro tem você. Você virou um escravo do sistema que deveria te servir. A maldição que a Bíblia aponta não é ter um patrimônio. É ter um patrimônio que dita suas decisões, sua moral e seu propósito. É acordar e dormir pensando apenas em acumular. É por isso que a mentalidade financeira que ensinamos aqui é tão crucial.
O objetivo não é só ficar rico, é ficar rico sem se tornar um escravo de Mamon. Mas então, se o perigo é servir ao dinheiro, o ideal é simplesmente não ter nada para não cair em tentação? É aí que entra o segundo erro de mentalidade, a ideia de que a pobreza é sinônimo de espiritualidade. Isso é o oposto do que a Bíblia mostra. Ela está cheia de gigantes da fé que eram, para os padrões da época, multimilionários. Vamos aos fatos. Gênesis 13 diz que Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Ele não era apenas ok. Ele era o homem mais rico da região. Jó, antes da sua aprovação, era descrito como o maior de todos os homens do Oriente, com milhares de ovelhas, camelos e servos. E Salomão, 1 Reis 10, diz que ele excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. A riqueza de Salomão era lendária. O que esses homens tinham em comum? A riqueza não os definia. Eles entendiam o que no mundo das finanças chamamos de mentalidade de mordomo, stewardship. Eles se viam como administradores dos recursos de Deus e não como donos finais. A riqueza era uma bênção, uma ferramenta para construir nações. Abraão, provar a fé, Jó, ou administrar um reino, Salomão. Eles eram donos da riqueza. A riqueza nunca foi dona deles. Isso nos mostra que a bênção não está no valor do seu patrimônio, mas na sua mentalidade sobre ele. Mas essa mentalidade de administrador vai além de apenas não ser controlado pela riqueza. Ela vem com uma ordem clara de ação. Se você acha que a Bíblia não fala sobre investimentos, você precisa ler a parábola dos talentos em Mateus 25. Essa é, talvez, a lição de finanças mais direta de todas. Um mestre confia 5 talentos, que era uma fortuna, a um servo, 2 a outro e 1 a um terceiro. Os 2 primeiros, que o seu canal de finanças chamaria de investidores, imediatamente puseram-se a negociar e duplicaram o capital. Eles correram riscos calculados, administraram ativamente e trouxeram um retorno de 100%. Eles foram elogiados e recompensados com mais responsabilidade. Mas o terceiro servo, o que ele fez? Ele disse: "Eu tive medo." E por causa desse medo, ele cavou um buraco no chão e enterrou o talento. Isso é o equivalente moderno a deixar seu dinheiro na poupança ou debaixo do colchão, com medo de investir, com medo da bolsa cair, com medo de perder. É a mentalidade da inércia. E a reação do mestre? Ele foi duríssimo, chamou o servo de mau e negligente. Ele disse que, no mínimo, ele deveria ter entregue o dinheiro aos banqueiros, para que na volta recebesse com juros. A Bíblia literalmente condena a inação financeira. Ser um bom administrador não é só guardar, é multiplicar. Investir não é ganância, é a sua responsabilidade. Então, dinheiro é bênção ou maldição? A resposta final da Bíblia é: o dinheiro é um amplificador. Ele apenas revela e potencializa o que já está no seu coração. Se você tem uma mentalidade de escassez e egoísmo, mais dinheiro só vai te transformar numa pessoa mais egoísta. Isso é uma maldição. Mas se você tem uma mentalidade de propósito e generosidade, mais dinheiro te transforma numa bênção poderosa para o mundo. O problema nunca foi o dinheiro. O problema é o caráter. Se este vídeo clareou sua mente sobre finanças e fé, me ajude a espalhar essa mensagem. Curta o vídeo e se inscreva agora no canal para mais conteúdos de mentalidade financeira. E comente aqui embaixo: qual desses 4 pontos mais impactou sua visão sobre o dinheiro? O versículo mal interpretado, o perigo de Mamon, os gigantes ricos ou a parábola dos talentos? Quero saber sua opinião. A jornada para a liberdade financeira começa limpando as crenças que te limitam. Não tenha medo de prosperar. Tenha medo de viver uma vida pequena por causa de uma mentalidade errada.